Olá, estou aqui. Eu sou Yolanda Valdez. Ontem eu falei sobre o Ho'oponopono mágico que eu aprendi a fazer com a Beth. Mas, como eu falo, às vezes a gente aprende alguma coisa, ou alguma pessoa fala de alguma coisa pra gente e, e a gente sempre tem a gente pensa assim, mas será que é verdade, né? Será que isso é verdade? De onde que a pessoa tirou isso, né? Eu também sou assim. E quando eu ouvi falar no Ho'oponopono e que eu comecei a fazer, eu fui atrás, né? Tipo, procurar livro, alguma coisa que tivesse explicando, que eu pudesse entender o porquê, o Ho'oponopono, porquê que, né? Quem inventou, quem fez, né? Se tinha alguma, alguma coisa já concreta que isso é verdade, que isso é uma cura, que isso vai mesmo curar a gente, que vai mesmo ajudar a nossa vida, né? E aí eu fui atrás, e aí eu comprei esse livro do Marco Zero, ele é escrito pelo Joe Vitale. E não sei se alguém de vocês já assistiu aquele filme O Segredo. E o Joe Vitale fala, ele não fala do Ho'oponopono, né? Mas naquele filme é falado como a gente consegue se conectar com aquilo que a gente quer, né? As coisas que a gente quer, como que a gente tem que fazer, né? É o nosso desejo que a gente consegue aquilo que a gente quer. E como eu falei, eu não sabia, tipo assim, isso pra mim era um segredo, por isso até esse filme se chama O Segredo, né? Porque eu mesmo não sabia, porque como que a gente chegava aos nossos sonhos, como que a gente realiza os nossos sonhos. Então, é igual o Ho'oponopono, a gente fazer que a cura, né? É do perdão, a gratidão e o amor, que é o que Jesus veio trazer para nós, né? Esse ensinamento maravilhoso que a nossa vida se torna cada vez melhor, a gente sabendo usar essas palavras mágicas, essa conexão que a gente tem com Deus, com essas palavras, perdão, gratidão e amor, né? E até aqui fala, nesse livro, uma parte do Ho'oponopono, como é, tipo a página 37, né? Aí tá assim, o O, que é o do Ho'oponopono, né? O O significa fazer, realizar, criar. O Pono significa equilíbrio, bondade, retidão, ordem perfeita. E Ho'oponopono é um método de criar ordem, equilíbrio perfeito para curar uma situação. Então, viu? Aí tá, Joe Vitale, né? Ele é um escritor muito famoso, ele já escreveu muitos livros. E aí, aqui nesse livro, conta a história do Dr. Hewlett e da Mona Simeona, que foi uma senhorinha que ela curou muita gente também. Até onde ela vivia, as plantas se, sabe, criava lindo, assim. Tipo, ela morava ali, ela morou aqui, tem a história dela, que ela morou 3 meses num lugar e aonde em redor da casa dela as plantas se assim viveu, ficou uma maravilha, que até muita gente chegava e perguntava assim se os pessoal tinha trocado de jardineiro, né? Porque as plantas estavam muito lindas. E aí, tipo, era um vilarejo, assim, que todo mundo mora tudo pertinho, né? E aí as pessoas falavam, não. Aí falava, é fulana que mora ali, né? Então, aonde ela tava, onde ela ia, a natureza, pela prática dela, pela bondade, ela era uma pessoa muito, muito de coração muito bom. E aí, tudo da natureza a gente sabe, né? Que a natureza é as plantas, a gente pode conversar com as plantas, ela escuta a gente, é incrível. E aí, depende como nós fala para ela reage. Então, em volta da casa dessa Mona Simeona, que ela praticava muito Ho'oponopono, ela fazia
como ela fala, a limpeza, purifica, ela fala, purifica, 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 porque o Ho'oponopono, ele purifica nós, ele purifica nosso coração, ele purifica a nossa alma, a nossa vida, né? E aí ela fala muito sobre purifica, purifica, purifica. E aí tem a história do Dr. Hugh Lane também, que ele fez cura num hospital psiquiatra, ele fez só com a prática do Ho'oponopono, ele curou todas as pessoas que estavam ali internado nessa psiquiatria, ele curou todo mundo, sem ele nem ver, ele só pegava o nome das pessoas, né? Tipo, um por um, ele vai fazer a cura de um, aí pegava o nome e aí ele praticava o Ho'oponopono no nome daquelas pessoas. E assim, foi incrível, porque as pessoas queriam saber como, né? Até por isso que o Joe Vitale escreveu esse livro, porque ele queria saber o porquê, né? Como que ele conseguiu curar uma ala inteira de psiquiatria sem ele ver, sem ele dar remédio, sem ele tocar nas pessoas, né? Ele curou essas pessoas só com o Ho'oponopono. Então isso eu achei incrível como que pode, como é poderoso a gente fazer o Ho'oponopono. E daí, com a prática do Ho'oponopono, eu fui procurar saber mais, né? Porque daí a gente já fica curiosa, a gente já quer saber mais. E aí eu estou estudando, já fiz vários cursos. Então, como a nossa conexão com Deus é tão maravilhosa que vai mudando a nossa vida, sabe? A gente vai entendendo. Porque eu sempre fui na igreja, eu sempre procurei a palavra de Deus, mas muitas vezes nas igrejas eles não parece que não sabem explicar pra gente o que está escrito ali, né, nas palavras que eles escrevem. E a gente, quando a gente está escutando a pessoa lendo, né, a Bíblia, vamos dizer assim, o padre, o pastor, a gente entende assim, eu mesmo entendia, parecia que Deus é mau, que Deus não é bom, que Deus pune, que Deus não perdoa, né? Mas ele pune. E isso daí eu achava incrível, né? E aí, estudando, como eu estou estudando para descobrir tudo isso, hoje nos meus estudos eu entendi que Deus, ele não pune nós. Deus, ele não é mau. É nós que faz a nossa conexão, que às vezes a gente não entende, não é nem porque a gente não quer, é porque a gente não entende. Então, por isso que o perdão, a gratidão e o amor é muito importante, por causa que essa conexão, que é o amor, perdão e a gratidão, que é a nossa conexão com Deus. E aí tudo começa a melhorar na nossa vida, por causa que a gente entende isso. E é isso que Deus quer de nós, é o amor, a gratidão e o perdão. E aí, é como eu falei ontem até, eu quero passar para as pessoas isso que eu aprendi, né? Isso que eu sei, porque eu falei, eu não posso ficar só para mim, né? Eu preciso passar para alguém isso que eu estou aprendendo, né? Então, é incrível. Eu vejo a minha vida hoje e há 2 anos e meio atrás, como mudou. E eu falo que como eu queria ter aprendido isso antes, eu tô transpirando, que eu tivesse aprendido isso antes, né? Então por isso eu venho aqui falar para alguém que tá me ouvindo, para alguém que parou para me ouvir. Eu falo que o segredo a nós aqui na Terra é a nossa conexão com Deus. E tipo assim, às vezes a gente fala, nossa, mas por que tanta gente consegue e a gente não, né? Porque muitas vezes a gente pode até perceber, às vezes tem aquela pessoa que reclama, né? Reclama tanto da vida, e aquela pessoa, ela só piora a vida dela, né? Quanto mais ela reclama, quanto mais ela vai reclamando, é como se ela estivesse pedindo tudo de ruim
acontecer na vida, mas é lógico que a gente consciente, ninguém consciente vai fazer isso, né? Mas é que o nosso entendimento, a gente não entende que é assim, né? Por isso que quanto mais a pessoa reclama, mais coisas ruins vai acontecendo na vida daquela pessoa. E a gente percebe, que daí a gente começa a perceber, a gente começa assim, porque eu sou assim, eu ouço alguma coisa, e aí eu começo a prestar atenção, e aí a gente vê que como que as pessoas, que a gente vê aquela pessoa boa, que sempre perdoa, sempre fala do amor, sempre tá ajudando alguém, sempre, aquela pessoa tem uma vida tão boa, né? Diferente daquela que reclama, aquela que fala só de doença, sempre ela vai ficar mais doente, né? E aquela pessoa feliz, ela melhor ela vai ficando. Por isso que sempre as pessoas falam, a gente tem que sorrir, né? Porque a pessoa feliz, ela fica mais feliz, né? E isso é verdade, porque o sorriso é incrível. A gente sorri, a gente sente uma felicidade tão grande na hora que a gente está sorrindo, que até tem a gente fazer uma terapia. A gente sorri. Tipo assim, você começa a rir. Aí a hora que a gente tá rindo, a gente começa a rir da gente mesmo, porque a gente tá rindo. E aí aquilo já começa, parece que o nosso coração já traz uma alegria, sabe? Uma alegria. E eu sempre fui muito sorridente. E as pessoas sempre falam pra mim, Yolanda, é tão bom conversar com você, porque você é feliz, você é alegre, você vive sorrindo, né? Então, isso é de mim, sempre foi, né? E aí eu estudando isso, eu descobri tantas coisas boas, eu falei, nossa, meu Deus, eu preciso passar para alguém isso que eu aprendi, que eu estou aprendendo cada vez mais, eu quero cada vez mais, e poder passar para alguém que me ouve como isso é bom, como Deus é maravilhoso, como o universo tem tudo para nós, como tudo está aqui, tudo que a gente quer está aqui. A gente só precisa aprender a receber tudo que Deus já deixou para nós. Como eu falo, a gente já nascemos rico, porque a gente tem tudo, né? Nesse mundo tem tudo para nós. Deus já deixou tudo para nós. Só que o que acontece é que a gente não aprendeu, ninguém ensinou para nós. Eu falo tanto que nas escolas devia ser ensinado isso para nós, né? Quando a gente, vamos dizer assim, quando a gente é jovenzinho, quando a gente está naquela fase de querer saber o que eu vou ser quando eu crescer, né? Sempre tem aquilo, o que eu vou ser quando eu crescer, que faculdade do que eu vou fazer. Então eu acho que tinha que ter nas escolas esse ensinamento, que a gente pode ser quem a gente quiser. A gente pode estudar, a gente fala às vezes, não, mas eu não posso ser um médico, eu não posso porque eu sou pobre, Não. A gente fazendo a prática do amor, do perdão e da gratidão, a gente vai vindo aquilo para nós. É como a gente fala assim, mas que coincidência que aconteceu. Porque a gente começar a fazer o Ho'oponopono, parece que acontece tanta coincidência, que a gente fala, nossa, é coincidência que aconteceu isso, coincidência que fulano veio falar comigo, não falava mais comigo e veio falar comigo. Não é que só a nossa prática já do perdão, da gratidão, do amor, as coisas vai acontecendo na nossa vida. Por isso, às vezes a gente quer uma coisa, e aí você começa a fazer o Ho'oponopono, todo dia para você, para aquilo que você deseja. Quando você vê, aquilo tá vindo e você fala, nossa, olha só. E aí, é isso que vai acontecendo. Parece que tudo é coincidência, mas não é coincidência. É como se Deus tivesse já, como fala, é um WhatsApp de Deus, que hoje a gente estuda o WhatsApp, né? Então é o WhatsApp de Deus que vem falando aquela voz que a gente escuta assim. E aí, por isso a gente tem que ouvir aquela voz que parece que a gente escuta assim, tipo, parece que alguém tá falando pra mim, não vou fazer isso, ou eu não vou em tal lugar agora, Então, é Deus falando com a gente, por nós mesmos, né? Porque nós somos carne e espírito, e Deus é o espírito, Deus está em todos os lugares, né? E eu fico muito feliz com o que eu aprendi e quero passar para alguém esse meu aprendizado.
né? Como é maravilhoso, como é bom. E fazer essa prática todos os dias para nós. Tipo, Yolanda abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. E para as coisas que a gente quer, né? Você não precisa fazer aí 108 vezes, como eu falei do Japamala, que tem 108 bolinhas, né? Para o nosso nome a gente tem que fazer de manhã. Se você não conseguir fazer de manhã, faz à noite antes de dormir. Se você conseguir, se você fazer 2 vezes, você pode fazer a hora que você acordar e antes de dormir. Para quem tem depressão, é incrível, para as pessoas que têm insônia, depressão, nossa gente, isso aqui é uma cura. Fazer o Ho'oponopono, a oração do perdão, da gratidão, do amor. A pessoa pode até ter insônia, ela começa a fazer. Esse aqui, eu não durmo sem ele perto de mim, porque ele já é tão abençoado por tanto eu fazer, né, a prática do amor, da gratidão, do perdão. Ele já é abençoado. E aí, às vezes a gente perde sono, né? Às vezes, aí eu começo a fazer. Antes de chegar à metade, eu já estou dormindo. Não tem problema que a pessoa comece a fazer e dorme, porque ele é uma terapia. A gente dorme, e a gente dorme tão bem. É uma cura do nosso coração, do nosso interior. Tá? Então eu quero passar aí esse ensinamento para vocês. Faça o Ho'oponopono todos os dias. E aí eu vou vir falando de mais coisas boas que eu aprendi. E a gente sempre ter palavras positivas para nossa vida, né? Não falar coisas negativas, nunca. A gente se corrigir, de falar sempre palavras positivas para nós. Tipo, às vezes a gente tem costume de falar, ai, mas eu sou boba, eu sou burra. A gente não tem que falar isso para nós mesmos. Nós primeiramente, nós tem que amar nós. Porque se nós não aprender a amar nós mesmos, não tem como a gente amar outra pessoa. Então, em primeiro lugar, ame primeiro a nós próprios. É igual quando fala, se algum acidente, alguma coisa acontece e a gente tem que colocar uma máscara, primeiro a gente tem que colocar em nós, porque se nós não colocar em nós, porque às vezes tá a gente e filhos, né, que a gente mais ama nesse mundo, é nossos filhos. A gente pensa assim, não, vou colocar no meu filho, mas não, a gente tem que colocar primeiro em nós, porque daí a gente pode ajudar muita gente, do que a gente querer primeiro ajudar o outro, depois nós. Porque às vezes a gente ajuda o outro e não dá tempo, a gente morre. Então coloque nós que nós vamos conseguir salvar muita gente. Então é assim. Vamos fazer coisa boa e que a gente consegue passar para muita gente. Tá? Um grande abraço, fica com Deus. E eu faço para quem está me ouvindo, você abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Um grande abraço, fica com Deus. Um abraço.